Bom, bom dia aqui, prosseguindo o nosso painel. É uma honra estar aqui num evento tão relevante do Innovation Experience. Nós vamos tratar aqui do painel de payments, falar de cripto, NFT, enfim, todas essas novas tecnologias que estão surgindo e o efeito delas para a sociedade, né? Nós temos aqui um painel bastante rico, né, com várias participantes de pontos do ecossistema. Oi, alô? Vários pontos do ecossistema, que eu vou pedir para cada um se apresente rapidamente para a gente poder dar início ao painel. Bom, Vanessa, por favor, pode se apresentar? Não, microfone, alto-falante. O microfone, Vanessa. Já foi, ele já autorizou lá. Sou Vanessa. Espera um minutinho, Vanessa. Alô. Esperando ele ali, ó. Oi, alô. Bom, voltando aqui. É um prazer estar aqui no Innovation Experience. Nós vamos tratar do painel Payments, Cripto, NFT, enfim, todas as novas tecnologias têm trazido aqui benefício para a sociedade, o status que está evoluindo, num painel bastante diversificado aqui com especialistas de vários pontos do ecossistema. Então, acho que vai ser bastante rico, bastante relevante para todos. Vou pedir para cada um se apresentar bem rapidamente, o nome, exatamente o que faz, bem rápido, para aí sim a gente começar a debater e provocar algumas discussões aqui relevantes. Vanessa, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Vanessa, sócia de Feldini Advogados. A gente trabalha nesse mercado de payments há muitos anos. Temos discutido bastante agora a parte de criptoativos. Bom dia a todos. Primeiro agradecendo aí os organizadores do evento pela participação. Meu nome é Rodrigo Soeiro, eu sou cofundador e CEO da Monos. Nós somos um CryptoBank, né? Então a gente oferece desde o cartão para pagamento com criptomoeda até transações, possibilidade de seguir investidores. É uma plataforma bem completa, envolvendo até NFTs. E hoje a gente está entrando muito forte aí em Crypto as a Service, que vem em alinhamento aí com o tema do painel, que é cripto como meio de pagamento também. Bom dia a todos, eu sou Auro Ribeiro, sou deputado federal, vou ocupar o 4º mandato, sou autor do projeto de lei que regulamenta a economia digital, os criptoativos e a regulamentação das moedas digitais no nosso país. O projeto já foi votado na Câmara, foi votado no Senado e agora sendo votado novamente na Câmara para finalizar no ano de 2022 e começar a botar em atuação a regulamentação dos criptoativos no Brasil. Rodrigo. Opa, bom, eu sou Rodrigo Ikegaia, sou diretor de produtos da Foxbit, que é uma empresa que ela vem desde 2014 lidando com criptoativos, e é uma empresa que ela evoluiu junto com a maturidade do mercado. Então a gente começou provendo a parte de negociação de criptoativos para os clientes, pessoas físicas, e hoje em dia a gente provê soluções cripto, como Crypto as a Service, e pagamentos, e NFT, e tokenização, para que as empresas possam criar suas próprias soluções e suas próprias interações com esses ativos digitais. Muito legal, muito legal. Bom, nós sabemos todos, né, que a indústria financeira aqui no Brasil e a sociedade de maneira geral vem se digitalizando muito rápido, né? Hoje, transações eletrônicas, uso de mobile é absolutamente, né, faz parte do dia a dia, uso intensivo, supera todas as outras formas de uso. Então, isso já é uma realidade aqui, de alguma maneira, carteira digital, ter uma moeda digital para poder transacionar e fazer os seus pagamentos, né? O Pix veio com uma velocidade acelerando ainda mais essa digitalização. Hoje estamos falando aí de 90 milhões de transações por dia, 1 trilhão de reais movimentado por mês, quer dizer, e crescendo cada vez mais. Mesmo assim, cartão de crédito não caiu, né? Ele continua subindo também, ou seja, estamos falando não só de mudança de hábitos,
incorporação de novos usuários, né, desbancarização, inclusão, enfim, benefícios de eficiência para a sociedade como um todo, né? E do outro lado, a gente vê vários países, o Brasil inserido, com projetos de moeda digital, né? Temos aí os CBDCs pelo mundo todo, com uma reação, de certa forma, ao crescimento do cripto, para tentar organizar isto e tal. Só que no Brasil, dada essa digitalização, nós já temos uma moeda digital. Eu estou sentindo interferência aqui. Nós estamos sentindo já temos uma moeda digital, então vem um pouco da discussão nossa, né, de uma sociedade brasileira que alguns segmentos já caminham para o cashless, né? Você vê lá, por exemplo, transporte público, já praticamente hoje é cashless, e vários outros, como e-commerce, aumentando bastante esse uso, para a gente entender um pouquinho para onde nós estamos indo, que benefícios o cripto está trazendo, tem um mundo de investimento, um mundo de pagamentos e várias conveniências que ele pode gerar. Então, para a gente começar aqui, eu queria um pouco a gente fazer talvez uma sequência diferente. Queria dar a palavra ao deputado Auro para falar um pouco de como é que está a regulamentação, né? O estágio atual da regulamentação no Congresso, dado, né, o andamento todo, porque essa talvez seja a grande novidade aqui que vai ajudar a dar um arcabouço mais estruturado para cada vez mais o cripto crescer no Brasil. Por favor, deputado. Primeiro, agradecer o convite de participar desse painel. Nós apresentamos na Câmara dos Deputados um projeto de lei para regular os criptos ativos no Brasil. Primeiro, nossa maior dificuldade foi difundir na cabeça dos parlamentares a necessidade de regulamentar um criptoativo quando ninguém conhecia em 2015 o que seria um criptoativo, o que seria uma moeda, como é que você fazia essa transação. Era a maior dificuldade de você falar em Bitcoin na Câmara, as pessoas não sabiam se era de comer ou de beber. Mas tem medo, né? E a gente começou ali a difundir, explicar, conversar, chamar todas as autoridades brasileiras para fazer esse debate. Convidamos o Banco Central, o COAF, a CVM, a Receita Federal, a Polícia Federal. Tinha muita resistência nesse começo de uma regulamentação e acreditando que esse mercado se ajustaria de forma simples e ágil. Nós vimos esse mercado evoluir, avançar. O brasileiro começou a transacionar de forma muito rápida os ativos digitais. E aí, cada vez passou a ser recorrente a necessidade de você separar o joio do trigo. Muita gente aplicou golpes no Brasil, lesou brasileiros pela falta de um arcabouço legal. Nosso projeto começou a ser debatido com um tema que pegava milhares no momento para ser ali colocado também para regular, e a gente foi migrando. Esse projeto foi evoluindo, fruto de muito debate, de muito estudo, de escutar muito, de visitar outros países. Tivemos algumas experiências de ver esse mercado crescer no mundo todo. Chegamos a um texto que eu posso falar para você que é um texto inovador no mundo. A regulamentação que a gente está fazendo no Brasil, ela vai servir para o mundo todo. Já teve a oportunidade de debater com diversos países. Nosso texto ficou o texto que mais tem aceitação mundial. É uma regulamentação libertária, esse mercado ainda vai se ajustar muito e vai precisar de muitos avanços, mas o maior avanço que a gente tem nessa regulamentação é o reconhecimento de um ativo digital. Segundo, da segurança jurídica. Quem transaciona nesse mercado e segurança econômica. Porque quando você não tem a regulamentação, pode amanhã entrar um ministro no Brasil e falar, não, isso aqui agora você não vai utilizar. Não, essa não é a visão do governo. Para os próximos 4 anos a gente vai querer taxar isso ou taxar aquilo. Então isso não existe. A gente não está fazendo uma regulamentação para ter taxação. A gente está fazendo uma regulamentação para ter um reconhecimento. Um reconhecimento de você transacionar, abrir o Brasil para o mundo, de ter novos investimentos, ter um atrativo para as pessoas poderem investir com a segurança econômica e jurídica que precisa ter, para trazer novas ofertas, para que você possa utilizar dessa criatividade brasileira. Eu visitei Dubai, eu visitei Singapura, e você tem vários brasileiros trabalhando para os governos, com a sua criatividade, com a sua capacidade, e a gente aqui no Brasil aproveitando muito pouco essa mão de obra. É interessante que a gente não valoriza o que a gente tem de tecnologia. Tenho certeza, da mesma maneira que o Pix evoluiu muito no Brasil,
em alguns países não conseguiram ainda avançar com essa tecnologia. Quando a gente tiver um arcabouço legal no Brasil, a gente vai ter a possibilidade de ter o mundo todo olhando para esse país, investindo nesse país, de a gente alavancando novas startups, né, para que a gente possa melhorar esse ambiente no Brasil. E eu acho que esse ambiente é um ambiente crescente. O mercado vai se ajustar. A gente tem um mercado hoje, e o Brasil tem sofrido muito com isso, de investimento. A gente tem... Por que a regulamentação é importante? Para que a gente não possa ter o faraó do Bitcoin, o sheik do Bitcoin, o rei do Bitcoin, empresas que vêm e lesam aí milhões de brasileiros. A gente está falando da empresa no Rio de Janeiro que foi 30 E, deputado, bilhões, está falando de outra que foi 4 bilhões, outra 2 bilhões, e ninguém aguenta mais isso no Brasil, que a gente precisa... eu sei que é difícil assim, fazer alguma projeção num ambiente, ainda mais agora, de transição e tal, mas qual é a sua expectativa de que isso, de fato, seja regulamentado, sancionado, etc. Enfim, qual a melhor visão aqui de quando a gente pode esperar que tenha uma regulamentação? Esse projeto ele foi fruto de muito debate com muitos parlamentares. A gente criou uma comissão especial na Câmara. Essa comissão debateu, são 7 anos de trabalho intensivo nesse tema. Não é um tema que surgiu agora, é um tema de muito estudo. O relator acompanha esse projeto desde 2015. A gente tem um compromisso, né, do presidente, já votou na Câmara, já votou no Senado, voltou para a Câmara por algumas emendas que o Senado colocou, de mudança de texto, e com segregação, algumas mudanças que precisam ser debatidas. A gente acabou de finalizar esse texto já na Câmara novamente. Eu acompanhei muito isso com o relator, que é o deputado Expedito Neto. Esse texto tem um compromisso do presidente da Câmara de votar agora, antes do final do ano, no mês de novembro para dezembro, até porque o relator não foi reeleito. E aí você também estaria consagrando todo o trabalho do relator de 7 anos de trabalho no tema. Então a gente vai votar esse texto agora e aí vai entrar em lei no Brasil, vai ser sancionado. Perfeito. Até porque eu acho que é um grande legado de qualquer governo deixar um arcabouço legal nesse tema específico, de um governo, ainda mais que foi um governo pautado nessa questão de liberdade. Legal. E, Vanessa, você que acompanha, né, como, né, dentro do seu escritório, todas essas mudanças regulatórias, no início havia muita discussão no mercado, receio, né, da regulamentação, medo, o quanto que isso poderia limitar o crescimento, poderia criar entraves para o desenvolvimento do cripto. E, por outro lado, tem tudo isso que o deputado Auro falou, que é dessa segurança e tal. Como é que você vê o benefício que pode a regulamentação trazer e que preocupações ainda podem existir? Na minha visão, o que eu entendo é que a gente vê com muito bons olhos a regulamentação, a legislação. Uma vez que a gente teve esse mesmo processo com o mercado de pagamentos, lá na época do marco regulatório, e a gente está enxergando isso, a mesma coisa acontecendo com as criptomoedas. Quando a gente fala desse assunto, a gente ainda tem muita insegurança. Você, como o próprio deputado acabou de mencionar, a gente tem aí uma série de discussões e também uma série de fraudes envolvendo as criptomoedas, muito em função de não ter nenhuma regulamentação a respeito. Uma vez que você regula esse mercado, você dá autonomia e seriedade para os players que são de fato sérios. Então, a gente acredita que à medida que você tenha uma regulamentação, você acaba tendo uma maior aceitação do produto e um número maior de players querendo entrar nesse mercado. Então, acho que a gente só enxerga isso com bons olhos. Legal. Soeiro, chamar Soeiro, porque tem 2 Rodrigos, né? Problema. Então, só, claro, dá a palavra você, só assim, dado, né, a visão ser de mercado, né, e o outro Rodrigo também, queria que você contribuísse um pouco para falar não só o que a regulamentação vai poder proporcionar, mas a sua visão de quanto o papel do cripto pode assumir, o que ele pode trazer de fato de valor adicional, né, para a sociedade e tal, dentro desse contexto do Brasil, principalmente, que já tem boa parte de processo digitalizado, ou seja, a gente já está num outro patamar, ao contrário de alguns países que estão lá no CBDC para ter uma moeda digital, né? Nós já temos isso, então é ir além. Como é que você enxerga isso? Não, perfeito. Eu acho que a regulamentação de cripto, ela é bem-vinda.
mas a gente tem que lembrar que tem também um desafio grande para o regulador, que é um mercado em constante evolução, em constante dinamismo de adaptação, e em alguns casos até mesmo de contornar, às vezes algumas ações dos próprios participantes desse mercado em contornar determinadas regras. Então, se a regulamentação ela passa a ser muito restritiva, como por exemplo é o que está acontecendo no mercado americano, você começa a expurgar determinadas iniciativas e expurgar talentos, como o próprio Áureo colocou aqui. Então é importante a gente ter esse cuidado para manter uma regulamentação que possa fomentar a disrupção que esse mercado se propõe a trazer. E aí, colocando o valor agregado que esse mercado se propõe a trazer, a gente tem alguns pontos muito interessantes, né? Quando a gente fala da opção de pagamento com criptomoedas, às vezes o dono do ponto de venda ele se mostra um pouco reticente em relação a isso, mas na prática é uma forma de receber pagamentos extremamente atrativa para o dono do estabelecimento, porque ele sai aí de uma taxa de 4,5% do faturamento para uma taxa que gira em torno de 1%, então imediatamente ele já tem um benefício. E as opções que tem hoje disponíveis para receber pagamento em criptomoedas, é importante reforçar que o dono do estabelecimento ele não fica exposto à volatilidade da cripto. Normalmente essa é a primeira reticência, né? As empresas que provêm esse serviço, eles provêm esse serviço posicionando o dono do estabelecimento em uma moeda fiduciária. Então, esse é apenas um exemplo do valor agregado que esse mercado se propõe a trazer, né? E do valor competitivo que esse mercado traz em relação ao mercado tradicional que já está. O mesmo nível de disrupção ocorreu com investimentos, né? Está ocorrendo com o próprio fluxo transacionado, quando a gente fala de câmbio, né? Que é um mercado que será definitivamente revisitado a partir do momento que todas as pessoas estiverem melhor vivenciadas com todo esse ambiente, né? Então, eu acho que o regulador se posicionando de uma forma a fomentar e atrair talentos só tem a agregar. Muito legal, obrigado. Queria passar para o Rodrigo também, outro participante do mercado, da Foxbit. Fala um pouquinho para a gente como é que isso tudo pode se integrar, né, e cada vez mais gerar novos casos. A gente tem o DeFi chegando também. Como é que dá um panorama de como isso pode gerar novos casos de uso e benefícios? Não, acho que principalmente é desmistificar um pouquinho. A gente falou bastante de cripto, de pagamento, de Bitcoin. Muitas de vocês podem não estar familiarizados com isso, então é um processo que, hoje em dia, quando a gente fala aqui, talvez fique um pouco distante de qualquer negócio ou conhecimento de vocês, mas praticamente o Pix, a solução do Pix foi inspirada num modelo de como operacionava uma transação de cripto. Então, hoje em dia, eu explico como que é um pagamento de cripto, mostrando como que funciona o pagamento de Pix. Então, assim, a tecnologia já existe, é o que o pessoal falou, já tem mais de 10 anos, então está consolidado, já se provou seguro. E hoje em dia, com o pagamento, ele mostra como que é realmente a adoção e utilização dessa moeda digital. Então, o Pix mostrou um pouco dessa experiência, ou como pode ser. E hoje em dia, a gente cria esse tipo de soluções de pagamento em cripto, mostrando que, justamente, quando tem esses grandes esquemas ou grandes fraudes, é porque, na verdade, você não está sendo dono ou não está mantendo sua cripto. E a parte de pagamento permite o quê? Que você, sendo detentor ou portando a sua cripto, você pode viajar em qualquer lugar e realizar uma transação direta para qualquer pessoa no mundo que também aceite esse tipo de moeda. Então, ele nada mais é do que você transportar ou ter a sua própria moeda, independente se está no banco, se está no exchange ou se está no seu celular. Então, é um processo que a gente fala que vai tornar muito mais acessível. Então, hoje em dia, sim, talvez é um conceito um pouco difícil de entender, mas no cenário futuro vai ser isso. Você vai portar, você vai deter, você vai escolher entrada e saída nisso, ou como utilizar a sua moeda digital. Isso, o próprio Real Digital vai mostrar uma alternativa, quase um novo Pix, onde eu não dependeria mais de um banco para realizar essa transação. Eu vou poder possivelmente ter uma carteira digital para fazer uma transação independente se eu estou num banco ou não. Então, eu vou acabar podendo fazer uma operação similar ao que é um pagamento hoje em dia em Bitcoin, de forma rápida, segura e transparente, porque é um processo também que ajuda bastante toda essa criação dos processos. Então, tudo que existe de fraude é que alguém está manipulando algum dado, alguém está escondendo uma transação. Mas blockchain, ela é transparente. Blockchain, ela é rastreável, blockchain, ela pode ser acompanhada por qualquer um. Então, todas as soluções que venham a trazer essa transparência e mostrar que pode ser transferido uma moeda de um lado para o outro e de forma segura e garantida,
é o que vem nesse futuro do uso das moedas digitais como pagamento. E como a gente falou também, acho que no painel anterior que ele estava aqui, falando assim, cada um vai poder escolher a sua moeda para pagar. Então, hoje, claro, Bitcoin hoje em dia domina a maior parte do mercado e todo mundo conhece, mas existem mais de 20 mil moedas digitais. E o que existem as soluções hoje em dia é você proporcionar, como o Rodrigo falou, que cada um pague do seu jeito e o negócio não esteja exposto a esta moeda, porque tem empresas como a Mondos e a Foxbit que provém essa liquidez automática. Então, às vezes, o seu negócio pode estar vendendo um cachorro-quente de R$ 20, sem precisar ficar alocado em Bitcoin. Você pode ter essa conversão instantânea e você não está exposto, ou até isso, escolher estar exposto, escolher ficar com o Bitcoin em troca do seu produto. Então, essa liberdade para cada um, trazer você para ser o dono da sua operação, escolher do seu jeito que você quer fazer, o que você quer receber, vai ser um pouco da revolução desse novo mercado, né? E essa parte que, como até foi falado, dessa parte do DeFi, então desses novos métodos descentralizados de finanças, é o que prevê, assim, eliminar um pouco desses intermediários. Então, não preciso mais confiar numa empresa para saber que minha operação foi realizada, ou confiar que a empresa manteve ainda meu dinheiro. Então, é um processo assim que, como o Bitcoin, é algo que não depende de alguém no meio intermediando ou um horário comercial para aprovar uma operação. É algo que depois que você foi transacionado, não tem mais volta. É uma coisa que você não consegue reverter porque é uma transação que foi segura, garantida, anotada no livro ATA da blockchain e não vai ser revertido. Então é um processo que vale bastante regulação, vale bastante tempo para trazer essa parte de segurança para quem está intermediando, está operando suas moedas, mas que vai favorecer bastante o mercado. Acho que todo mundo quer estar seguro, quer estar confiando e que está protegido aí por algum tipo de regra de fraude ou de processos ilícitos. É um processo que tem bastante a acrescentar. Muito legal, muito legal. Acho que interessante aqui, então, ajudar o público, né? Porque nós estamos falando, então, de um novo universo que se abre, né? A gente tem tanto um caminho com a regulamentação, né? Que cada vez vai dar segurança mais para o cidadão, para ele poder, através de uma exchange, né? De uma corretora, poder converter para uma moeda, pode criar sua moeda, pode gerar NFTs, etc. Totalmente DeFi, ou seja, totalmente fora do sistema financeiro, sem intermediários, sem taxas adicionais e tal. E tem uma outra iniciativa que caminha, que é o Real Digital, né? Que é o CBDC, cujo Banco Central, a partir da regulamentação também, vai criando alguns arcabouços que aí traz para dentro do sistema financeiro, em que ele pode, através de stablecoins, né, poder, então, fazer com que as instituições possam gerar, né, então, também tokens, né, que também permitam criar vários casos de uso novo, nesse caso integrado com o sistema financeiro. Ou seja, aí cria casos de uso complementares que hoje o Pix não resolve, uma transação eletrônica, o cartão não resolvem também, né? A combinação disso são novas possibilidades, né, alternativas bastante úteis. Então, pedir um pouquinho, e aí, Vanessa, talvez dar uma visão assim, como é que essas coisas vão acontecer, né? Tem a regulamentação, tem o Banco Central atuando, tem aí uma série de iniciativas sandbox, e também, a partir da regulamentação, qual é a tua expectativa de como esse mercado, e para todos, né? Como esse mercado vai crescer, de que forma ele tende a se desenvolver, para ajudar aqui a todo mundo o que pode esperar, de como utilizar melhor. E aí vamos na sequência aqui, cada um podendo dar a sua contribuição. Bom, a CBDC, não sei se todo mundo sabe, está acompanhando, é a moeda virtual totalmente atrelada à moeda de curso normal, a moeda do país. A gente já tem CBDC em vários lugares do mundo. O Brasil está em fase de testes, né? A gente já está em ambiente de teste, foi divulgado recentemente pelo Banco Central, e está sendo testado. E é um futuro, não dá para a gente dizer que não é. Tem a questão das CBDCs desintermediar esse mercado. Muito se fala da falta de... a gente para de ter a necessidade de uma instituição financeira no meio das CBDCs, ou seja, eu vou poder guardar a minha própria moeda dentro de uma carteira que não esteja dentro de um banco. Acho que isso é uma questão que ainda tem muito a ser evoluído e discutido, mas o que a gente percebe é que isso é uma tendência mundial, não só do Brasil, né, mas é uma tendência mundial.
com discussão aí entre os bancos centrais. Existe, inclusive, um projeto, um programa de estudos que chama Nexus, que ele é do BIS, né, que é o Banco Interamericano de Settlement, né, de Câmara, que os países estão testando, alguns países estão testando a forma como o PIX internacional. Então, a gente tem isso aí, que tem uma tendência de correr paralelo com as CBDCs. Então, a gente tem muita coisa para evoluir. Isso não é uma discussão aqui interna, é uma discussão que está ao longo do mundo. E o que eu enxergo para os próximos, como tendência, é uma moeda que está cada vez mais atrelada num cenário global, né? Cada vez mais a gente vai poder não ter que ficar trocando moedas, ou seja, fica uma coisa instantânea. Isso deve, inclusive, alterar bastante o mercado de câmbio, né, de um modo geral, uma facilidade maior que a gente vai ter no mercado de câmbio em todos os países. Então, acho que a nossa tendência é essa. O PIX no Brasil é uma sucesso absoluto. Se você comparar o PIX no Brasil, ele nem nos países que tiveram PIX antes do Brasil, a atuação aqui no Brasil foi tão boa quanto tem sido o PIX brasileiro. Então, bem legal, assim, talvez explicar um pouquinho o que a Vanessa trouxe aqui para a gente, né? Então, a gente tem uma iniciativa, né, de CBDCs no mundo todo, tem essa do Nexus, que reúne 60 países e que o Brasil tá participando, ou seja, eu vou poder, então, me conectar com 60 países através, né, de cripto, né, através de alguma solução que faça essa conexão, né, e aí, de novo, tem várias alternativas. E a iniciativa do Brasil, que não é para pagamentos apenas, porque pagamento, de novo, pagamentos digitais, tem moeda, nós já resolvemos, é para casos de uso que hoje não são suportados, né? Então tem, dentro dessa experiência que é o Lift Challenge, tem lá um teste DVP, né, que é poder, que hoje é o grande problema, quando você compra um ativo real, um carro, uma casa, qualquer ativo real, tem o grande problema de que quem faz primeiro, né? Ou eu pago, ele me transfere depois, ou ele me transfere primeiro e paga depois. Todo mundo já viveu isso, né? Comprando um carro usado, então, né, tem que ir lá no cartório, mas no fundo tem que ter uma confiança, né, de que um vai fazer primeiro e tal. Ou contratar um terceiro agente para custodiar, para fazer, né, o cleaning daquilo, aí taxas e mais taxas, prazos longuíssimos e tal. Então, o DVP vai resolver isso através de blockchain. Né? Ele amarra os smart contracts, né? Amarra as pontas e está resolvido. Se aquilo não acontecer, o dinheiro volta para você. Né? Tem o PVP, que acho que o Soeiro vai poder explicar melhor, mas também tem uma experiência dentro desse sandbox, Brasil e Colômbia, de fazer essas transferências, e aí ele vai poder explicar por que o PVP é importante em transferência internacional, como resolve também vários pontos na cadeia. E tem, por exemplo, o dual off, né? Quer dizer, eu poder portar o dinheiro para a minha carteira ou ficar offline. Então, estou num lugar que não tem online. Hoje, por exemplo, eu vou no metrô, eu estou pagando com QR Code offline. Lá no subsolo eu não estou online. Só que do outro lado também alguém offline poder receber, tipicamente para micropagamentos, também regido pelo blockchain. E várias outras soluções que hoje são caras, são trabalhosas, são burocráticas e deve ter muitas outras, né, que o blockchain pode resolver. Mas nesse caso, conectado à indústria financeira, ou seja, o Pix eu transfiro para essa carteira e posso levar para uma exchange. Ou seja, tem uma variedade grande de soluções. E podia explicar um pouquinho o Pix internacional, o Pix não, a transferência internacional, como se resolve no blockchain de uma maneira muito fácil? Não, perfeito. Eu acho que antes disso é importante colocar um aspecto que às vezes a gente está colocando aqui que essa realidade de cripto é algo que a regulamentação está vindo para melhor trazer credibilidade, mas isso é uma realidade que já existe. E eu recomendo que as pessoas comecem a participar disso, mesmo que com pouco valor, para entender o que está acontecendo. Porque, na verdade, a regulação está vindo a reboque, o PIX está vindo a reboque, todo o resto está vindo a reboque, porque a disrupção já está acontecendo. Pessoas de 18 a 25 anos de idade estão severamente posicionadas nesse mercado, né? Hoje, dentro da Monos, a grande maioria dos nossos usuários tem 18 a 25 anos de idade,
e 90% deles sequer tem dinheiro em bolsa de valores. Ou seja, a pessoa já se habituou a viver num ambiente volátil, variando suas posições nas moedas de acordo com aquilo que ele acredita ser mais promissor no curto, médio e longo prazo, né? Quando a gente fala de transações internacionais, isso também já é uma realidade. Uma pesquisa recente feita pela Visa apontou que na América Latina, com exceção do Brasil, 45% dos pequenos e médios empreendedores já transacionam e estão posicionados em criptomoedas. Esse número é extremamente relevante, né? E quando se vê uma Visa fazendo uma pesquisa dessa, é porque de alguma forma isso está incomodando ou isso está gerando algum alerta lá dentro. Percebeu, né? que não pode ficar fora, né? Não pode ficar fora. E já não está, né? Não à toa, se não me engano é a Visa ou a Master que já está provendo o serviço de Crypto as a Service também como uma alternativa para seus clientes. Né? Então, o que eu acho que é válido ser colocado é exatamente isso. Isso já é uma realidade, representa economia, representa conveniência, representa facilidades. E aquela preocupação que a gente tem, que é de perder dinheiro, na prática, é uma preocupação que a partir do momento que você se propõe a começar a utilizar, você começa a enxergar caminhos que são confiáveis, né, porque tem players sérios nesse setor, e caminhos que são também sólidos no contexto financeiro, que é o caso, por exemplo, das stablecoins, caso você não encontre alguma outra moeda que você se identifique. Então, é importante deixar isso claro, já é realidade, não tem que esperar a regulamentação chegar. A regulamentação ela virá e ela agregará ainda mais. E aqueles que já estiverem posicionados certamente serão beneficiados com isso, porque já estão familiarizados com todo aquele benefício que esse mercado está trazendo. E é importante, né, nesse caso, né, Soeiro, uma transferência internacional hoje, você tem que fazer o quê? Você mandar o dinheiro para um banco, aquele banco transfere, você quer mandar para outro país, ele transfere para um banco correspondente lá, que muitas vezes tem um terceiro banco regional para entregar o dinheiro para o cliente. Aí taxas que você paga, um prazo enorme, né? 2, 3 dias, uma semana, e na verdade você nunca tem certeza de que aquilo foi entregue, né? Muitas vezes lá na outra ponta alguém te avisa que no meio do caminho deu um problema e tal. Usando a rede blockchain, você faz isso instantaneamente, né? Não, Direto. Sem dúvida, como o próprio Rodrigo colocou, se você está posicionado em cripto e tem um cartão internacional, você sequer precisa fazer câmbio para poder fazer a utilização do recurso do lado de fora. Isso aí. Hoje já existem ATMs provendo alternativa de saque de moeda fiduciária a partir de criptomoedas. Então hoje, aquela pessoa que se propõe a fazer câmbio para fazer uma visita a um país internacional, na prática, me desculpem aqueles que se sentirem ofendidos, mas entenda isso como um alerta, você precisa se atualizar. Existem alternativas econômicas de você poder fazer uso de recurso internacionalmente e já estão disponíveis. Econômicas, seguras, né? E que uma instantaneidade, né? Com um funcionamento muito mais eficiente, né? Deputado, como é que você imagina que a partir da regulamentação que o mercado possa crescer e o que pode realmente começar a oferecer mais segurança para a sociedade? Esse mercado é um mercado crescente constante. A regulamentação vai dar segurança jurídica e econômica. Muita gente quer participar, muita gente quer começar a usar, mas não vê na legislação brasileira uma segurança para fazer uso de um criptoativo. Não sabe onde recorrer se tiver um problema. Não sabe com quem falar se tiver um problema. Não sabe como acionar a justiça se tiver um problema. Quando a gente tem uma regulamentação e o governo brasileiro reconhece que você pode transacionar um criptoativo, porque a gente já começou a reconhecer isso há alguns anos, quando a Receita Federal pediu para você indicar quantos Bitcoin, qual a moeda que você tem e você colocar no seu imposto de renda. Mas quando de fato a gente reconhece e permite você transacionar, de você ir num shopping, pegar uma máquina de ATM, transacionar, sacar o que está em Bitcoin em real, depositar em real, transformar para Bitcoin de uma forma simples, você pega esse mercado e abre esse mercado para todo o Brasil. Ainda tem muita dificuldade de entender a tecnologia. É claro, quando o Rodrigo aqui falou que a maioria de quem usuário do seu sistema tem de 18 a 25 é uma nova geração. Eu costumo falar que você quer resolver um problema, você pega o seu filho e dá o controle para ele que ele resolve tudo. Ele já passa o canal de forma diferente do que a gente passava no passado. Um passado bem recente, a gente, para usar o computador, a gente tinha que entrar numa escola de usar o computador. As crianças já nascem com esse chip hoje.
É muito mais fácil utilizar, né, a tecnologia do que a gente utilizou no passado. E essa tecnologia tem se aprimorado com muita velocidade. A pandemia fez a gente encurtar esse tempo. Esse projeto de lei ele vai dar uma segurança jurídica de você chegar na carrocinha de cachorro-quente e você vai pagar com criptoativo. De você ir no McDonald's e pagar com criptoativo. E a evolução é tão rápida que vai chegar ao ponto, tenho dúvida, que você vai comprar uma casa trocando ali. Numa transação, você não vai precisar mais ir em cartório, porque já vai identificar no blockchain que aquela casa que é de propriedade e tal, que foi paga, e você vai ter toda a segurança jurídica, e o Brasil vai avançar nesse segmento, você vai trocar, né, o dono daquele ativo para outra pessoa, sem aquela burocracia, sem tirar certidão disso, certidão daquilo, levar o cartório. Você demora 30 dias para executar uma transação, né, quando você vai comprar um imóvel. Você pode apenas, num simples clique, com a sua senha, transferir esse imóvel. Esse é o caminho da solução, o mundo caminha. Para isso não é uma solução brasileira, é uma solução mundial, mas eu acho que o Brasil pode dar um grande avanço no reconhecimento, tornando um país que tenha uma segurança jurídica, atraindo novos investimentos. O que faz o investimento é ter segurança jurídica. Se você não tem, né, uma segurança jurídica, você pega uma empresa, se instala no Brasil e ela não sabe qual é o futuro dessa empresa, porque a gente discute hoje um projeto de lei que faz o reconhecimento. Mas se esse projeto de lei não for aprovado, amanhã tem outro projeto, ou um decreto, ou uma portaria do Banco Central que não permite a transação de criptoativo. Se você não tem um projeto de lei que tem um arcabouço legal, pode amanhã qualquer um que passa a ser o ministro da Fazenda a proibir qualquer transação em criptoativo no Brasil. E a gente precisa ter essa segurança de você se estabelecer, de você começar a aceitar, de você transacionar, de você, onde ter dúvida, você poder recorrer à autoridade financeira brasileira. Uma coisa que a gente tem que deixar claro do projeto, eu sofri muito em 2015, quando apresentei o projeto, porque a sociedade brasileira não entendia o que a gente queria. E a gente foi evoluindo. Tá aqui a Foxbit, participou comigo de algumas conversas. E o começo desse setor no Brasil, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, foi primeiro que a gente ajudou a organizar o setor. Porque a gente atendia na Câmara dos Deputados, todos. Era o mercado Bitcoin, era a Foxbit, era outras empresas, e eles não se falavam. Cada um puxando ali, tentando organizar o setor. E a primeira coisa que a gente fez foi, se reúne. Cria uma associação. Começa a ter uma interlocução só. Tem uma pauta comum, né? Começa a ter uma pauta única para que a gente possa ter avanço nesse setor no Brasil. Assim eles fizeram, criaram uma associação, todo mundo se reuniu, começou a discutir para ter uma interlocução com o parlamento. Hoje esse setor é muito organizado no Brasil, facilitou o entendimento, facilitou a pauta de eles conversar com o parlamento brasileiro, e aí tem projetos sendo apresentados em todos os estados, em todas as cidades, mas isso é um arcabouço legal, tem que ser feito na Câmara Federal, com o Senado Federal. A gente começou a cuidar dessa pauta e começou a trabalhar isso no Congresso Nacional. A gente sabe que isso é o começo de um avanço. A regulamentação ela vai sofrer modificações. Por isso que a gente, para não ter um vício de iniciativa, a gente não fala se é o Banco Central ou se é a CVM, porque a gente entende, em todas as conversas estabelecidas, que quando for pagamento, é Banco Central. Mas quando for investimento, é CVM. É isso aí. Até o Brasil tornar um ponto de criar uma autoridade para tocar o criptoativo, se for assim necessário, se for assim exigido pelo mercado em crescimento. Perfeito. O que a gente entende é que esse mercado vai evoluir numa velocidade muito grande. O que a gente estuda nesse mercado é que a gente vai sair desse mercado de investimento e vai começar a entrar no mercado de pagamento. O dia a dia das pessoas, no né? dia a dia das pessoas. Eu vou fazer compra, eu vou comprar com criptoativo. Para isso acontecer, falta essas inovações conhecidas já dos brasileiros, é ter uma máquina de ATM no shopping, é você poder transacionar, é você ter uma conta
ali que você tenha real e que você possa transformar para criptoativo, que você Exato. possa ter criptoativo, transformar para real, que você possa usar o mesmo cartão para fazer isso, como já tem hoje, como já funciona. Não é apenas um banco digital que faz isso, já tem outros bancos trabalhando dessa maneira, que vai facilitar a Visa fazer os estudos, a Master fazer os estudos, que vai facilitar você popularizar. A gente está muito apegado a falar em Bitcoin, por ser a moeda mais popular, mas tem diversas moedas. Acho que o governo, quero deixar uma posição, vai avançar muito a hora que tiver o real digital para a gente combater a corrupção no Brasil, porque você tem um lastro da moeda, Exato, você sabe para onde exato. que ela foi. Você imagine se todas as prefeituras, todos os órgãos públicos começar a utilizar do real digital para você não ter o que é conhecido no mundo todo, e não é diferente no Brasil, a corrupção. Claro, Porque a hora que você começa a usar de forma digital, você sabe para onde que ele foi. exatamente. Você não tem perda, você não tem que esse controle vai facilitar para o COAF, para todo mundo. Se você pagou, se você enviou de transferência de recurso 1 milhão para aquela prefeitura, você vai saber onde que o 1 milhão vai ser gasto. E aí, onde chegou, E quem você usou. acompanha todo esse recurso financeiro. Então a evolução do mundo é para isso, para combate de lavagem de dinheiro, para evasão de divisa, Perfeito. facilitando a vida de todo mundo e dando simplicidade, facilidade, praticidade em todas as transações efetuadas. Eu acredito muito que o Brasil vai ser um país inovador nesse tema, discutir com diversos países, a gente está muito à frente Uhum. do que está sendo estabelecido nos Estados Unidos. O Brasil está muito à frente. Sem dúvida. A gente tem tudo para puxar uma alavanca desse país aqui e criar uma série de startups baseada com criptoativo, usando a criatividade do brasileiro. Eu fui no governo de Dubai. Dubai criou uma experiência muito positiva, que é uma aceleradora de startups. E aí fui visitar essa aceleradora. Cheguei lá, encontrei duas falas, eu falei, português. E encontrei um carioca e encontrei um mineiro, a serviço do governo de Dubai, desenvolvendo tecnologia, trabalhando para o governo, que ele tinha que estar fazendo aqui no Brasil. Mas a nossa dificuldade de regulamentar, de criar um ambiente legal, de também daqui a pouco olhar para as startups, e isso o governo vai ter que olhar para essas inovações, vai facilitar esse crescimento no Brasil. O Brasil é um país que utiliza muito a internet. O Brasil é um país que tem mais telefone celular do que brasileiro. Sim. País que hoje está... Você pega as crianças com o telefone, que tem tudo para fazer um grande desenvolvimento tecnológico. A própria digitalização toda do país é E muito ter um avançada. olhar da Argentina, Sem ter um dúvida. olhar do Uruguai, ter um Sem olhar dúvida. de quem está aqui, ser um hub local para que isso possa crescer no mundo todo. Legal. Então, acho que a gente está no caminho certo. Acredito muito na aprovação do projeto de lei, acredito muito no que a gente colocou. Tem alguns temas muito polêmicos, que é aquela segregação que foi feita a emenda do Senado, que a gente está trabalhando para tirar isso da Câmara. Eu acho que tem alguns pontos positivos, tem pontos negativos que a gente ainda precisa consertar, por isso que o projeto voltou para a Câmara dos Deputados, mas acredito que cada cidade, a gente está falando muito de um país que está servindo de exemplo, que é El Salvador. Não É tem muito comparação, não tem comparação. Você imagina o seguinte, se o Rio de Janeiro lançar uma moeda, Você é maior que o Salvador. 3 é El Salvador. E a gente Isso. pode facilitar quem vai pagar um IPTU, a gente pode facilitar quem vai pagar um IPVA, a gente pode dar simplicidade na vida das pessoas, a gente pode facilitar ao usuário do Auxílio Brasil, de Legal. utilizar uma moeda brasileira, facilitando onde que ela vai ser gasta e como vai ser gasta. Então a gente vê Legal. como o Auxílio Brasil foi importante para a economia brasileira, que impulsionou, que tirou o Brasil de um momento difícil na pandemia, e como a gente pode utilizar um criptoativo todo lastreado, Uhum. facilitando a vida de todos. Então, estou muito confiante nos próximos passos desse país, na inovação mundial. O Brasil ser exemplo para o mundo. Obrigado, deputado. Rodrigo, abusar um pouquinho de você. A gente também tocou aqui na questão de, por exemplo, compra de imóvel e tal. Então, quando a gente está falando de cripto, tem uma segunda derivada que é a tokenização, né? E aí tem experiências de NFT, tá bom, incipientes aí, ou iniciais, né? Incipientes no sentido de no início de uma jornada, de macaquinho e tal, mas tem aplicações importantes, de novo, para o dia a dia do brasileiro, né? Compra de imóvel, por exemplo, você pode pulverizar
um investimento de um ativo real, pode facilitar bastante o acesso a bens que hoje não tem liquidez por conta justamente de você não conseguir. Explica um pouquinho, então, a tokenização, que torna-se possível, o NFT, o quanto isso pode também, de alguma maneira, facilitar a vida do cidadão. Bom, legal. Acho que de forma simples, toda a parte de tokenização é uma garantia ou pelo menos um contrato digital de propriedade ou algum tipo de ação. Se você tokeniza um imóvel, você poderia transferir esse imóvel de forma digital sem a necessidade de ter um corretor, ter algum advogado. É um processo que depois que eu faço a transferência, ele fica claro, todo mundo consegue consultar e ver que saiu do João para a Maria e não teve essa parte da intermediação ou da confiança de que o documento foi fraudado, que a assinatura está válida. Então, são muitos processos que facilitam a vida. É quebrar um pouco dessa necessidade de ter confiança em alguma parte para fazer uma operação. Isso se aplica para qualquer parte. Então, tanto para a gente fazer uma tokenização de NFT ou ingresso de show, eu vou eliminar, não elimino o cambista, mas eu elimino que eu pego um ingresso falso. Então, é um processo que vai facilitar muito. Pode ser que até estimule um pouco do cambista, mas aí são regras digitais que podem facilitar, limitar a quantidade de compra, etc e tal. Mas eu elimino a pessoa sendo enganada, a pessoa recebendo um documento que não vale nada. Então, é um processo muito que vai surgir daqui para frente, que é a parte de tokenizar contratos de posse, tokenizar ingressos, tokenizar posses de artes digitais, que é como falou do macaquinho, e até prover algum benefício atrelado a isso. Então, eu posso falar que o dono do macaquinho, ele tem desconto na minha loja. Então, eu não preciso mais que a pessoa mostre, não, eu vejo aqui que já estou consultando a blockchain, você é o dono do macaco. Então, você tem aqui 20% de desconto. Então, esse processo digital facilita que alguém não traga uma carteirinha de estudante falsa. Eu consigo validar automaticamente, instantaneamente, com o uso da internet sempre, para a gente garantir toda essa propriedade, esses processos. Então, elimina um pouco dessa confiança desnecessária em alguma parte externa. Então, a parte de cripto, tokenização, elimina a necessidade do intermediário. É uma parte que tem uma transação, depois que ela é concluída, eu já consigo validar, consigo acompanhar, eu posso evitar os dinheiros na cueca, porque é uma parte que não vai ter mais assim, se for transferido, foi transferido, pode ser auditado. É um processo que eu consigo ver bastante. E isso vai facilitar muito nos processos futuros. Posso complementar, Rodrigão? Tem um ponto legal aí que as empresas começaram a explorar nesse mundo de tokens e NFTs, que é a migração total dos programas de rewards. Então, esses programas de rewards, eles acabam nos prendendo a um núcleo específico de parceiros para você poder consumir aquelas milhas, né? E quando você vem para tokens, quando você vem para NFT, havendo liquidez nesses ativos, você se liberta desse universo concentrado e pode começar a transacionar aquilo como dinheiro realmente, né? Porque outras pessoas irão querer comprar, ou porque você quer vender e transformar aquilo em dinheiro mesmo. Então, o NFT e a tokenização, uma primeira aplicação muito clara, ao meu ver, é na substituição de programas de rewards que instituições começarão a se posicionar. A própria iniciativa do Nubank de emissão do próprio ativo está caminhando nesse sentido, né? No Mercado Livre, o token que eles emitiram, eles começaram emitindo para os parceiros que transacionam internamente, né? Então, não deixa de ser uma aplicação disso que eu estou dizendo. Então, eu acho que é uma aplicação aí que faz sentido e que traz transparência, né? A gente começa a ver assim, o potencial que tudo isso se abre, né? Então, combinando isso com dinheiro programável, né? Que é outra coisa que está no sandbox, ou seja, você poder enviar um dinheiro, imagine em finanças públicas, como foi comentado, mas vale também para aquisição, vale para qualquer tipo de contrato que você faça, que você programa, inclusive para rastrear a utilização daquele dinheiro. Se aquilo não for utilizado adequadamente, o dinheiro volta para você. Ou se passar o prazo e aquilo não for constituído, sei lá, um leilão, alguma coisa que você deu um prazo determinado para aquilo ser de fato comercializado, aquilo retorna nas condições que você colocou. Então, a quantidade de recursos que se abre, que nós estamos só arranhando as possibilidades que, então, todo esse movimento de cripto, de token e blockchain pode nos proporcionar. Nós estamos realmente encerrando, o tempo é uma pena, porque assim, tem muita coisa para explorar aqui, mas eu acho que o sentimento é não só, estamos avançando bastante, né, com esse arcabouço regulatório que está na fase final, fruto aí de 7, 8 anos de discussões intensas, participação do mercado, né, muita contribuição na sociedade, e ver que, na verdade, a gente está na vanguarda de um processo, né, o país está na vanguarda, o mercado financeiro está na vanguarda, e toda
todo o movimento que a sociedade vem trazendo de digitalização, que nos permite ousar, né, e mostrar como isso vai ter um poder ainda mais transformador da sociedade e que, como o Soeiro falou, temos que acompanhar, temos que começar a participar, porque e desmistificando, né, que é um pouco o papel desse painel, para poder, de fato, trazer múltiplos benefícios, saber aproveitar ao máximo toda essa tecnologia e aplicada à realidade. Então, queria só parabenizar a todos aqui pelo painel, foi um prazer estar aqui podendo moderar aqui tanta inteligência, tanto conhecimento aqui e dividir um pouco para esse público o que temos, olhando aqui para frente, que deve surgir, está batendo na porta, já está crescendo e isso cada vez mais vai se tornar realidade. Obrigado aí pela participação de vocês, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Valeu, gente.